palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 7. Esse é o nosso capítulo de hoje. Ontem foi o capítulo 6, hoje o capítulo de número 7. Quarta-feira será o capítulo de número 8. Capítulo 7 é a continuação do sexto selo. Nós vimos ontem à noite a abertura dos primeiros 6 selos. O livro que estava na mão do Pai, que foi visto pelo apóstolo João em Apocalipse capítulo 5, selado de todo por 7 selos. E nós vimos quando Jesus começou a abrir um por um desses 7 selos. O capítulo 6 tem então a abertura dos 6 primeiros selos. E os acontecimentos do 6º selo envolveram um terremoto e cataclismos que irão acontecer no período da grande tribulação. Mas envolve também uma coisa muito boa. O capítulo 7 de Apocalipse que vamos ler é a profecia de um grande avivamento que vai acontecer na terra durante esse período dificílimo que vai existir, a grande tribulação. Aí um período de 7 anos que virá na consumação aí do século antes do reino milenar de Cristo, fechando esse período histórico que nós vivemos. Então, o que vamos ler aqui no capítulo 7 é o acontecimento deste grande avivamento mundial na face da terra, em todas as nações da terra serão alcançadas por este avivamento, inclusive a nação de Israel. E ele faz parte, esse avivamento faz parte então do 6º selo. Amém? Todos abriram em Apocalipse capítulo 7? Então vamos ler juntos. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Aser 12.000, da tribo de Naphtali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono,
e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aleluia. Glória a Deus. Este capítulo 7 é o relato, então, deste avivamento que está profetizado aqui nesse capítulo para acontecer durante os 7 anos de grande tribulação. A grande tribulação, um período de 7 anos, vai começar a partir do momento que Jesus, vindo sobre as nuvens, vai ressuscitar os crentes que já morreram e cujas almas se encontram no paraíso. Esses crentes terão suas almas retiradas do paraíso, ganharão de volta os seus corpos, a terra vai devolver os corpos, e eles terão corpos glorificados, e se reunirão com Jesus sobre as nuvens. Jesus, então, após a ressurreição dos justos, essa é a ressurreição dos justos. Após a ressurreição dos justos, Jesus vai arrebatar da terra os crentes que estiverem vivendo em estado de fidelidade a Ele, a sua palavra, perseverando na santificação. Esses crentes não experimentarão a morte física, eles serão arrebatados e num piscar de olhos terão seus corpos transformados em corpos glorificados e se encontrarão com Jesus sobre as nuvens. Após esse encontro, Jesus vai levar todos os ressuscitados e arrebatados para o terceiro céu, a Nova Jerusalém. Será quando, então, pela primeira vez, os salvos entrarão definitivamente no céu, na glória de Deus, na Nova Jerusalém. Até agora, o único homem lá no céu é Jesus. João capítulo 3, versículo 13 diz isso: Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. João 3,13. Os salvos só subirão ao céu por ocasião da vinda de Jesus. Jesus vem primeiro sobre nuvens. Quem está na terra não verá. O que as pessoas na terra verão são os crentes que serão arrebatados desaparecerem do lugar onde eles estavam. E muita gente na terra vai dizer que eles foram abduzidos por alguma nave espacial, por algum extraterrestre.
eles serão arrebatados para se encontrar com Jesus. E Jesus então levará todos esses crentes, desde os crentes do Antigo Testamento até os crentes da era cristã, depois da vinda de Cristo, esses mais de 20 séculos, que morreram convertidos, perseverando na santificação, obedientes à palavra de Deus, serão então levados para o céu definitivamente. Então nós teremos duas realidades acontecendo durante um período de 7 anos. 7 anos lá no céu, esses crentes que vão ser levados por Jesus lá para o céu, durante 7 anos, enquanto tem 7 anos de grande tribulação na terra, os crentes no céu passarão pelo tribunal de Cristo e pelas bodas do Cordeiro. O tribunal de Cristo será o julgamento das obras. O que esses crentes fizeram na terra em nome de Jesus, por causa de Jesus. Como cada crente exerceu o seu ministério de crente. Tem gente que pensa que ministério é só igual eu estou aqui, como um pastor na frente de uma igreja. Então eu tenho ministério. Não. Todo crente é um ministro de Deus. Todo crente tem ministério. O que você fez no seu ministério de ser testemunha de Jesus, aonde quer que você esteja, diante das pessoas que convivem com você nas suas circunstâncias, se você evangelizou essas pessoas, se você pregou para elas, se você deu testemunho, o que você realizou no seu ministério cristão, você não tem apenas uma vida cristã, você tem na sua vida cristã um ministério cristão, um serviço. Ministério significa serviço e você tem serviço. Muitos crentes ficam aí enganados, pensando que serviço para Deus é feito só assim, entre 4 paredes onde nós estamos agora. Não foi isso que Jesus disse, não. Aqui é um quartel-general, apenas para a gente se reunir e aprender a palavra de Deus. O nosso ministério é ser sal da terra e luz do mundo. É lá fora o nosso ministério. É no meio das suas circunstâncias, da sua realidade social, profissional, estudantil, familiar, onde você vive a sua vida. O que você está fazendo ali por Jesus será julgado nesse tribunal. Se o que você fez não valeu nada, é comparado a madeira, feno e palha. Isso está em 1 Coríntios capítulo 3. Essa obra será queimada. Você está salvo, viu? Fica tranquilo, mas a obra está queimada. Se o que você fez no seu ministério por Cristo, por amor a Jesus, por amor à sua palavra, foi um trabalho tão bonito, com tanto amor, que ele vai valer diante de Deus como se fosse comparado a ouro, prata e pedras preciosas. Ao passar pelo fogo, essa obra não é consumida, porque ela tem grande valor, e essa pessoa então recebe de Jesus galardão, que nós não sabemos o que é esse galardão lá na glória. Pela obra, pelo esforço que ele fez, enquanto estava na terra, não para aparecer para homem algum, mas por amor a Jesus e também aos homens, porque Deus derrama esse amor em nossos corações. Aleluia. Depois que terminar o tribunal de Cristo, vai começar o que nós vamos ler lá na frente, em Apocalipse 19, lá no céu, as bodas do Cordeiro. Quando o Cordeiro, Jesus, então, vai celebrar a ceia com a sua igreja lá na glória, com os salvos lá na glória. Como Jesus prometeu aos seus discípulos, quando ele instituiu a ceia, ele disse assim: eu não voltarei a beber do fruto da vide, até que ele se cumpra lá no reino do meu Pai. Isso vai se cumprir nas bodas do Cordeiro. Então, nas bodas do Cordeiro, Jesus vai celebrar uma ceia com a sua igreja,
E Jesus vai partilhar o pão e vinho celestiais, tá? Com a sua igreja. Nós teremos lá uma ceia. É por isso que cada mês nós temos aqui uma ceia. Essa ceia que temos na terra é uma profecia da ceia que teremos na glória com Jesus. E essa ceia representa como um casamento. A igreja de Jesus, por enquanto, é a noiva do Cordeiro. Por isso, lá no final de Apocalipse 22, capítulo 22, versículo 17, está escrito: o Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito Santo e a igreja é a noiva. A partir das bodas, a igreja então será por toda a eternidade a esposa do Cordeiro. Sem mancha, sem ruga, sem impureza, imarcessível, gloriosa, uma esposa santificada no céu. Aleluia. Isso vai acontecer, vai acontecer então, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro durante os 7 anos da grande tribulação na terra. Enquanto isso, na terra a coisa vai estar fervendo, porque na terra estarão se cumprindo essas palavras que nós começamos a ler ontem no capítulo 6 de Apocalipse, os acontecimentos da grande tribulação, que foram resumidos em 21 acontecimentos, simbolizados pelos 3 vezes 7 símbolos, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Nós estamos no 6º selo, e um dos acontecimentos do 6º selo é muito positivo, é tremendamente positivo, e eu diria até mais, é o evento mais positivo de toda a história da humanidade. A grande tribulação, Jesus declarou que essa grande tribulação é um período de uma tribulação tão grande que nunca houve antes na história e nunca mais haverá depois. A grande tribulação já marca um período inédito na história. Nós temos tribulação no mundo, temos ou não temos? Mas nós nem sabemos, nem temos ideia o que é a grande tribulação. É muito pior do que as tribulações que nós enfrentamos hoje no dia a dia. Não temos ideia. E a Escritura promete que essa tribulação será tão grande como nunca houve antes na história desde que existe mundo. E também nunca mais haverá depois uma tribulação igual a essa, que será grande. Só que dentro dessa grande tribulação, onde coisas terríveis estarão acontecendo, para se cumprir então todas essas profecias, para a consumação do século, para o fechamento da história, uma coisa tremendamente positiva, por isso que eu digo, a mais positiva da história, vai acontecer dentro da grande tribulação, o maior avivamento da história. Como nunca aconteceu antes, desde que existe mundo, e nunca mais vai acontecer depois. Será o avivamento mais forte da história do cristianismo em relação ao número de gente, número de pessoas que serão convertidas a Cristo Jesus. Em primeiro lugar, vamos generalizar, né? Nós teremos pessoas convertidas de todas as nações da terra. É a segunda metade ali, capítulo 7, do 9 ao 17, é chamado então de o avivamento entre os gentios. Gentios na Bíblia são os que não são judeus, não são israelenses, não são descendentes segundo a carne de Abraão, Isaque e Jacó. Mas são descendentes de Abraão pela fé, segundo a fé
os gentios que são salvos, que recebem o dom da fé, passam a ser filhos de Abraão, não pelo sangue, mas pela fé. Muita gente de todas as nações da terra, né? Por isso que Deus perguntou para João: quem é essa multidão? Tá? Quem é essa multidão? Veja no versículo 9 aí na sua Bíblia. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Não dá para enumerar, tá? Daqui a pouco nós vamos ver uma que foi enumerada, mas essa multidão aqui não dá para enumerar. Um número incontável de pessoas, e as pessoas são oriundas de onde? De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. No versículo 13, está escrito que um dos anciãos tomou a palavra, dizendo, fazendo uma pergunta para o apóstolo João: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? De onde vieram? E a resposta de João: respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse, o que está aqui na parede, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Leiam. São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Lavar as vestiduras e alvejar é o significado da conversão e da santificação. Os 3 níveis da salvação, que a maioria de vocês aqui já conhece, quais são mesmo? Conversão, santificação e glorificação. Aleluia. Esses são os 3 níveis da salvação. Nós somos alcançados pela obra da salvação, pela conversão. Logo após a conversão, nós entramos na santificação, que vai durar toda a nossa vida, e que vai encerrar então com a glorificação por ocasião da vinda de Jesus. A conversão e a santificação, elas estão aqui representadas por esse verbo lavaram, verbo lavar, lavaram suas vestiduras. Lavar as vestiduras representa a conversão. Na conversão a nossa vida é lavada. Na conversão a nossa alma é lavada. Na conversão a nossa consciência é purificada. Na conversão nós somos lavados dos nossos pecados. Mas precisamos ir além da conversão para a santificação. A santificação aqui tem o verbo alvejar. Eles não apenas lavaram as suas vestiduras, mas também as alvejaram no sangue do Cordeiro. Tá? Então é como se aquela dona de casa que pega uma roupa branquinha, que foi toda suja de lama, primeiro ela lava para tirar o grosso. Mas depois de lavar ainda ficam umas manchas, né? Ainda não fica aquele branco perfeito, não é isso? Aí ela compra aquele, sei lá qual que é o negócio aí, como é que é o nome dos produtos químicos aí. Minha mãe usava um quadradinho assim, parecia uma balinha azul, chamada anil. Alguém lembra isso? A pedra do anil era para alvejar aquela roupa. Já foi lavada, agora precisa ser, depois de alvejada, aí você pegava a camisa e estava assim, branquinha, né? Branquinha a veste. Então, lavar... O verbo lavar aqui representa a conversão. E o verbo alvejar representa a santificação. Glória a Deus. A Bíblia diz que sem santificação, ninguém verá o Senhor. Tá? Ele não quer nenhuma roupinha, mas só mais ou menos lavada, não. Ele quer uma roupinha
alvejada. Como diz o cântico, o hino da harpa aí, né? Alvo mais que a neve. Aleluia. Essa multidão, portanto, aqui, de pessoas de todas as nações, inclusive do Brasil, viu, irmãos? Pessoas de todas as nações. Pode ser que algum parente seu esteja incluído aqui, tá? Pessoas de todas as nações, muita gente vão se converter dentro da grande tribulação. Dentro da grande tribulação haverá um grande avivamento na terra. Não vai ter só coisas negativas, não. Uma coisa extremamente positiva. Esse grande avivamento vai acontecer. Aleluia. Se você ficar para a grande tribulação, você vai ter essa chance. Vai ter um grande avivamento dentro da grande tribulação. Aleluia. Agora, até o versículo 8, né? Até o versículo 8, nós vemos o avivamento entre os judeus, que é representado agora aqui pelos 144 mil selados. 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos de Israel, que já perderam sua genealogia por aí na história, pelo menos as 10 tribos do norte, do reino do norte, naquela época, depois de Salomão, em que o reino foi dividido, aquelas 10 tribos do norte se perderam completamente. Quem era daquelas 10 tribos não vai achar mais nenhum registro genealógico. As tribos do sul, para o sul ficaram, na verdade, 13 tribos. A gente fala 12 tribos, porque a tribo de José foi dividida em duas, Efraim e Manassés. Então a tribo de José, que contava uma só tribo, passou a contar 2 tribos. Então ficaram, na verdade, 13 tribos. 13 tribos ao norte, 10 tribos ao norte e 3 tribos ao sul. As 3 tribos que ficaram no sul, que passou a ser chamado de o reino de Judá, no Antigo Testamento, e na época de Jesus foi chamado de Judeia, o estado da Judeia, ganhou esse nome de Judá ou de Judeia, né? De Judeia, e também depois eles ganharam o nome de judeus por causa do nome de Judá, esse de quem Jesus descende, né? Esse descendente de Abraão, Isaac e Jacó, filho de Jacó, chamado Judá, e era na tribo de Judá que estava acontecendo a linhagem messiânica, a linhagem do Messias, até chegar em Jesus. Por isso a gente lê isso em Mateus capítulo 1, naquela genealogia que começa dizendo que Jesus é filho de Davi, filho de Abraão. E aí ele vem descendo a partir de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá. E aí por diante até chegar em Jesus. A linhagem messiânica estava na tribo de Judá, a maior tribo do sul. Outra grande tribo que ficou também no sul foi a tribo de Levi, a tribo dos sacerdotes do Antigo Testamento, porque eles serviam como sacerdotes no templo construído pelo rei Salomão, e esse templo ficava na capital do reino de Judá, que é Jerusalém. Então Jerusalém ficou no reino do sul, e os levitas então ficaram aí. E também ficou a tribo do irmão caçula de José, a tribo de Benjamim, também ficou aí no sul. Tribo que passou por uma história terrível, quase que foi exterminada, mas não foi completamente exterminada. Hoje, nos documentos em Israel, é possível achar as genealogias dessas 3 tribos, de Judá, de Levi e de Benjamim. Das outras tribos, de Simeão, de Issacar, das 2 tribos de José, Efraim, Manassés, não se acha nada, foi tudo perdido e destruído pelos assíricos que tomaram todo o reino do norte de Israel. Israel sofreu muitas perdas na história e continua sofrendo perdas até hoje, e vai sofrer perdas até o fim, porque
foram infiéis a Deus, foram infiéis à sua aliança, foram infiéis à antiga aliança e não receberam Jesus para a nova aliança. Por isso está escrito que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E o último acerto de contas que Deus ainda vai fazer com a nação de Israel será dentro da grande tribulação, e Israel vai ter um acerto de contas muito positivo, porque Deus estabeleceu um determinado número, que nós podemos entender simbolicamente como 144 mil, não significa que esse é um número exato, mas é um número simbólico, de judeus que vão se converter a Jesus Cristo durante a grande tribulação. Amém, queridos? Amém. Quando na história um grande número de judeus assim se converteu? Nunca. Desde a vinda de Jesus, desde a vinda do Espírito Santo, que começaram ali muitos judeus se convertendo ao cristianismo, mas depois do primeiro século, as conversões de judeus acabaram. As igrejas cristãs na Judéia, em Jerusalém, até aquela primeira igreja que estava lá, que surgiu a partir do dia de Pentecostes, ela veio se enfraquecendo. As igrejas cresceram para o lado ocidental do mundo, não para o lado oriental. As igrejas da Ásia cresceram, as igrejas da Europa cresceram. O avivamento veio varrendo todo o continente, o antigo continente asiático e europeu, da Ásia Menor e da Europa. Então, o Oriente e o Oriente Médio não foi movido por aquele primeiro avivamento logo após o Pentecostes. Aquela igreja que crescia muito lá em Jerusalém, ela acabou com o tempo se enfraquecendo, porque judeus não se converteram mais, endureceram os seus corações, fecharam-se, endureceram completamente. Paulo, mesmo que sempre chegava numa cidade, primeira coisa que ele ia fazer era pregar aos judeus daquela cidade. E quando eles renegavam o evangelho, não aceitavam, Paulo falava assim, era para pregar o evangelho primeiro para vocês, mas como vocês estão de coração duro, nós vamos pregar para os gentios. Então as igrejas começaram a crescer, igrejas de cunho gentílico, de pessoas que nunca tinham sido judias, nunca tinham sido israelenses, não eram descendentes de Abraão. O cristianismo se desenvolveu no meio das nações gentílicas. E durante toda a história, do século II até o nosso século, é muito rara a conversão de um judeu. Durante a história, a gente vê conversões em massa de pessoas de várias nações, por onde passa o avivamento, como passou aqui já pelo Brasil, e agora está aí da África para a Índia, para chegar no Japão, para depois varrer todo o mundo oriental, e terminar aonde começou com a vinda do Espírito Santo, de novo em Israel, em Jerusalém, na grande tribulação, aonde haverá esse grande avivamento. O maior avivamento numérico da história, porque aqui será a conversão do maior número histórico de judeus, representados por estes 144 mil que serão selados pelo Espírito Santo de Deus. E também o efeito desse avivamento em toda a face da terra, com uma grande multidão de pessoas sendo convertidas no mundo inteiro. Avivamento não é obra de homens, não é obra de pastores, não é obra de pregadores, não é obra de denominações. Não adianta reunir a igreja, né? Vamos bolar um avivamento, irmãos. Vamos criar um avivamento. Isso não existe.
Igrejas não criam avivamento, homens não criam avivamentos. Avivamento é uma obra de Deus. Só Deus dá a vida. Avivamento é dar vida. Avivamento é ressurreição da morte para a vida. A conversão é uma ressurreição. Nós estávamos mortos. Efésios 2, Paulo escreveu isso. Estávamos mortos e Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça fomos salvos. E Paulo escreve também em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Se já fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá de cima, porque agora vocês estão mortos para o mundo e vivos para Deus. As pessoas não convertidas, elas estão vivas para o mundo e mortas para Deus. As pessoas convertidas foram ressuscitadas do estado de morte espiritual e passam a estar mortas para o mundo e vivas para Deus. Repetindo aqui, parece que eu errei. As pessoas não convertidas estão vivas para o mundo e mortas para Deus. As pessoas convertidas estão mortas para o mundo e vivas para Deus. Por isso, quem é convertido não é mundano. Quem é convertido não ama o mundo. Quem é convertido não busca as coisas do mundo. Quem é convertido busca a Deus. Porque o coração, a alma, a mente, os sentimentos, a vontade, toda a vida foi voltada completamente para Deus. Aleluia. Converter, estar convertido é estar voltado para Deus. Agora é Deus que é o centro da sua vida. E todo avivamento, em toda a história, os avivamentos que aconteceram no Antigo Testamento, os avivamentos que aconteceram a partir da vinda de Jesus até hoje, foram avivamentos operados por Deus. E uma das coisas que acontecem nesse fenômeno é a conversão em massa de muitas pessoas. O último avivamento que nós experimentamos na história foi o avivamento que recebeu o nome de Pentecostal. O avivamento pentecostal não foi obra de homens, foi uma obra de Deus. E uma obra de Deus, um avivamento como obra de Deus, não respeita nem paredes, nem nomes de denominações de igreja. Deus converte pessoas em lugares mais esquisitos possíveis. Tem gente que pensa que alguém só pode converter se estiver dentro de uma congregação. Não, Deus converte pessoas aí no meio de qualquer inferno onde ela esteja. Quando Deus quer alcançar alguém, Ele alcança onde estiver. Porque Ele é poderoso para fazer isso. Mas Ele faz só a sua vontade, não a vontade de homem algum. Aleluia. É assim que nós fomos alcançados. Eu também fui alcançado dessa maneira. Você foi alcançado. Fomos alcançados por Deus. Isso é um avivamento. Logo após um avivamento, sempre vem um resfriamento. Porque um avivamento causa muita comoção, muita revolução emocional. E as pessoas ficam, então, confundindo fé com emoção, fé com sentimento. A fé não é sentimento. A fé está acima dos sentimentos. Mas um avivamento traz muita comoção. Então depois vem um resfriamento para que aqueles que foram apenas comovidos e não convertidos, eles caem, eles se desviam, eles se afastam, porque eles só foram alcançados por alguns efeitos emocionais do avivamento e não por uma real conversão. Quem realmente foi convertido, sentindo ou não sentindo, não importa, ele vive pela fé. O justo viverá pela fé.
não pelos sentimentos. Os sentimentos não mandam em nós. Nós é que mandamos neles. O justo domina sobre os seus sentimentos e não é dominado por eles. O homem carnal é dominado pelos seus sentimentos. O homem espiritual, ele vive acima dos seus sentimentos. Se ele sentir alguma coisa, glória a Deus. Se não sentir, glória a Deus também, porque ainda que não sinta nada, ele sabe a realidade. O Senhor está com ele. Isso lhe basta. E Jesus disse: a minha graça te basta. Aleluia, amados. Nós estamos vivendo num período agora de resfriamento. Resfriamento. E aí as pessoas ficam aí, as pessoas que eu digo, as igrejas, os ministérios por aí, ficam desesperados em querer fazer as pessoas sentirem alguma coisa e caem em muitos erros por causa disso. Começa a achar que tem que ter mais música, que tem que ter mais envolvimento espiritual. Tem lugar até que apaga a luz, coloca jogo de luz para as pessoas se sentirem mais alguma coisa. Tem alguma espécie de transe espiritual. Para sentir, eles querem sentir, porque acham que unção é sentimento. Unção não é sentimento, unção é conhecimento. Por isso diz a Escritura: vós tendes a unção do Santo e conheceis todas as coisas. Unção não é sentimento, unção é conhecimento. Vocês estão recebendo palavra de Deus, estão recebendo a unção de Deus. Gente ungida é gente que tem conhecimento de Deus. Aleluia. A vida eterna é conhecimento de Deus. Jesus disse isso em João 17:3. Pai, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Cristo Jesus, a quem tu enviaste. Por isso o apóstolo Pedro encerrou sua segunda carta dizendo: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem cresce na graça e no conhecimento não é afetado pelo resfriamento. Quem não cresce, quem fica na infantilidade, na imaturidade espiritual, aí a busca de emoções, pensando que fé é emoção, não vai achar, vai cair, vai enfraquecer, não vai se fortalecer, porque não tem palavra. Fica só com esse negócio de ritualismo religioso, não adianta nada. Campanha religiosa, falsos avivamentos aí, musicais, muita música, muito show, muito blá blá blá, muito oba oba. Amados, não adianta não. Isso não é avivamento. Estamos vendo resfriamento. O avivamento é pessoal. E o avivamento é realizado dentro de nós se nós nos centralizarmos na personalidade que nós vimos perfilada no Salmo 1. Formos aquele homem bem-aventurado que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem nunca murcha, e tudo quanto faz prosperará. Esse é o avivamento dentro de nós. Fora de nós aí, não tem avivamento acontecendo, não, tem resfriamento. O próximo avivamento que vai acontecer é esse aqui, dentro da grande tribulação, porque Jesus está voltando. Portanto, cada um faça agora a manutenção do seu avivamento pessoal. Mantenha-se vivo, mantenha-se ressuscitado, mantenha-se cheio do Espírito Santo, mantenha-se meditando na palavra, mantenha-se orando sem cessar, mantenha-se congregando, mantenha-se em vigilância.
Porque aí fora o que está acontecendo é o que Jesus profetizou em Mateus 24, a multiplicação da iniquidade. O mundo vai ficar cada vez pior. Nós, que temos o Espírito de Deus, é que temos que ficar cada vez melhores, cada vez mais santos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Curva a sua cabeça um momento e oremos. Obrigado por essa palavra, Senhor, que nos revelaste nessa noite, para compreendermos essas coisas, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse avivamento que está profetizado para a grande tribulação. Tudo vai acontecer como o Senhor revelou, e sabemos que uma grande multidão de pessoas ainda converter-se-ão a Ti, Senhor, porque o Senhor opera grandes maravilhas. Obrigado, Senhor, porque nos escolheste antes da grande tribulação, nos escolhestes para viver nesse tempo que nós agora vivemos, nesse tempo no qual nós precisamos crescer na Tua graça, no Teu conhecimento, no Teu amor, na Tua santidade, na Tua presença. Enche-nos, Senhor, com Teu Espírito Santo. Enche-nos, inunda nossos corações, para que vivamos, Senhor, na Tua presença em santidade, para que perseveremos, Senhor, na santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós queremos ver a Tua face, queremos andar contigo, queremos experimentar o Teu amor e a Tua presença todos os dias da nossa vida. Senhor, acorda-nos, desperta-nos, não deixe, Senhor, que o mundo nos adormeça, que essa atmosfera de ateísmo no mundo nos adormeça espiritualmente, que nós estejamos alertas diante de todas as coisas que acontecem, ouvindo o que Teu Espírito diz às igrejas, ouvindo, Senhor, a Tua voz e a Tua palavra, falando aos nossos corações, aquecendo e ardendo dentro de nós todos os dias, para perseverarmos até o fim, porque Tu disseste, Senhor, que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Dá-nos essa perseverança, em nome de Jesus.